Boa noite, meninas. Boa noite, professora. Compartilhar com vocês a tela da nossa última aula de saúde pública e fonoaudiologia. Nós vamos falar um pouquinho sobre o prontuário, a legalidade do prontuário, por que usamos o prontuário, tá? E alguns dados que se referem às políticas públicas em relação ao prontuário. Tá direitinho aí, compartilhamento? Sim, professora, tá direitinho. Tá. Bom, na nossa profissão, o prontuário, tá? Ele foi, assim, normatizado, não sei se o termo, posso utilizar esse termo, mas, assim, de uma forma mais eficaz, quando nós começamos a ser inseridos nos serviços públicos, né? Porque o prontuário, ele é da unidade do paciente, né? E, posteriormente, o nosso conselho de classe, né, a nossa categoria, né, o nosso conselho federal, começou com um trabalho amplamente sobre a divulgação do uso do prontuário. Hoje nós temos prontuários digitalizados, porém, a maioria dos serviços públicos, ainda assim, nosso prontuário ele não é eletrônico. É um prontuário ainda que fica guardado no departamento de serviço do prontuário, que chamamos de DAME, né? Existe, em alguns lugares, existe dois tipos de prontuário, ou seja, o prontuário lá de cima, né? O paciente hospitalizado, internado, e um prontuário ambulatorial. A grandeza do prontuário, ela vai muito mais daquilo que a gente imagina só como um documento para prescrever ou fazer anotações do paciente, né? O prontuário é um documento que nos respalda tecnicamente, que nos respalda juridicamente, que nos respalda durante 5 anos, qualquer tipo de problema que o paciente possa ter ou que a equipe precise para investigação, né? Para fins de pesquisa, para fins de evolução, né? Então, o prontuário é um documento, e é um documento único. O prontuário ele não é nosso, né? O prontuário ele é um documento jurídico. Tá? Então, vou falar um pouquinho aqui sobre o prontuário. Ele foi idealizado, né, por Flexner em 1910. Bom, então, desde 1910 que o prontuário é utilizado como uma ferramenta documental. Tá? O histórico do prontuário, ele vinha de internações, né? Então, ou seja, eram apontadas as internações e recorrência que o paciente tinha nos serviços de saúde. Então, e posteriormente, né, de que forma seria evoluído o atendimento desse paciente, desse usuário. Tá? Na pesquisa clínica, o banco de dados de prontuário, hoje, né, o que preconiza para o Conselho Nacional de Pesquisa e Ética em Ensino é que o paciente seja referido como sujeito da pesquisa, não mais como paciente. Porém, no prontuário, ele sempre vai ser o paciente. Aqui é uma forma de um prontuário, né? Um meio que escaneado, aleatório, não é um prontuário, né, que se possa dizer que é de alguém, né, mas é aleatório, para entendermos o que eu vou falar do que não podemos fazer, tá? O prontuário ele não pode ser rabiscado, ele não pode ser nenhuma forma, ele pode ser corrigido, passar corretivo, nada disso. Se por acaso o responsável errar, ele tem que anular, né, e escrever do lado, tá? Ele não tem validade nenhuma, tá? Principalmente se for para fins, por exemplo, de auditoria, se ele estiver rasurado, se estiver amassado, ele pode ser glosado.
Ele tem que ser escrito de uma forma clara e objetiva. Até então tem aquela questão, a letra do médico, né? Hoje isso não existe mais, né? O próprio Conselho de Medicina hoje, ele não permite mais que seja utilizado aquela forma errônea, né? De manuscritos em prontuário. Para nós, né? Ele, dependendo de onde nós vamos estar com o prontuário, aonde nós vamos evoluir esse prontuário, físico, né? Um prontuário físico, tá? Ele pode ser de forma individual no nosso consultório, né? Os consultórios que não sejam clínicas, porém órgãos grandes, uma empresa grande, seja privada ou pública, ele é único. Então ele vai passar por todos, tá? Inclusive pela auditoria do Sistema Único ou uma auditoria do Plano de Saúde. Então lá vamos conter diariamente, né? Do primeiro que evoluiu até o último, né? A data tem que ser clara, tá? E aquele profissional que está evoluindo tem que botar o título lá, né? Clínica médica, cirurgia, ambulatório, serviço social, psicologia, fonoaudiologia. E lá nós vamos evoluir. Nós trabalhamos com terapia, tá? Nós não vamos descrever o que nós estamos fazendo de terapêutico, como, por exemplo, paciente orientado, consciente, realizei terapia do S, do R, ou então terapia passiva de deglutição, direta ou indireta. Não, por quê? Lembre-se que ele não é só da fonoaudiologia, ele é por todos que passam, né? Então lá nós vamos colocar de forma clara e objetiva o que nós estamos realizando com aquele paciente. Paciente atendido pelo serviço de fonoaudiologia, paciente estável, fazendo consciente quanto à alimentação, ou então o paciente não está fazendo o uso da alimentação, paciente em manobras, mas nós não vamos descrever, como a professora de motricidade oral falou, né, no primeiro horário aqui com vocês, sobre manobra de cabeça pendente, manobra para o lado melhor, manobra para o lado direito, queixo para baixo. Não, nós só vamos colocar realizado manobras para disfagia, ou realizado terapia de linguagem, né? Ou realizado avaliação vocal. Enfim, nós vamos só citar, né, de uma forma clara e objetiva o que está sendo utilizado. O Ministério da Saúde, né, ele preconiza, ele estabelece, né, regras, nós somos regidos por um ministério, tá? Que o prontuário é um conjunto de documentos padronizados, ordenado e conciso, destinado ao registro dos cuidados médicos e dos demais profissionais onde nós estamos inseridos, prestados ao paciente e ao estabelecimento de saúde. Isso é uma portaria, é a portaria que diz, que relata, né, do documento do prontuário enquanto evolução, tá? Por exemplo, no serviço de oncologia que eu trabalho, né, no hospital, eles podem fazer uma audiometria. O paciente internado pode fazer uma audiometria, sim, se ele puder fazer resposta para o exame, claro. Então, se ele for descer para o ambulatório, ele vai descer, ou né? Geralmente eles não vão andando, eles vão com a cadeira, né? Ou no leito, ou na maca, né? E lá ele vai levar, a atendente leva o prontuário dele. E quem vai realizar o exame vai anexar a cópia do exame naquele prontuário. Então, o paciente já leva a cópia do exame dele, laudado pela fonoaudióloga que realizou o exame. Então, isso, né, é a forma que temos como dar o parecer técnico que aquele paciente esteja, né, com uma sintomatologia de uma surdez e o médico pede uma investigação. Quando o médico solicita investigação de outro profissional, ele coloca no prontuário, tá? Encaminhado para psicologia, fonoaudiologia, nutrição, e ele coloca lá. Se, né, o médico fez essa evolução no prontuário e ele retorna o paciente com 30 dias, geralmente, que é de praxe, né?
profissional vai lá e ele vai ver a última evolução dele. Ele fala, seu João, eu pedi para aqui, eu encaminhei o senhor para X, X, X. O senhor foi? O senhor fez esse exame, né? Então ele vai lá. E da mesma forma, nós, fonoaudiólogos também. Eu, diariamente, né, temos que evoluir no prontuário, principalmente dentro do hospital. O paciente, ele entra e ele sai de alta. Pode ser que a gente não tenha mais propriedade, nem vá pegar esse prontuário. Cada número de prontuário é um registro, né? Então, são codificados por números. Dentro do hospital, os registros são infinitos, dependendo da clínica, né? É o 20.354. Dentro da universidade, da UEPA, já os prontuários já são de outra dimensão, é o 2.348, né? Então, eles têm um número. Eu ainda não fui presenteada com prontuário eletrônico, né? Embora a gente tenha os treinamentos, né, que é o ideal. Existem prontuários que que você consegue descer da internet um modelo de prontuário eletrônico. Porém, se for no seu serviço, quanto seu consultório, ok. Mas se for numa clínica grande, todos os profissionais vão ter que ter posse desse documento. O prontuário digital, o prontuário que não é eletrônico, né, o que nós digitalizamos, que nós escrevemos, prontuário físico, ele é uma arma muito perigosa, né, no sentido que, se ali nós colocar algum tipo de informação que posterior vá atrapalhar a vida desse indivíduo, desse sujeito, desse paciente, ou se for algo que vá também nos prejudicar. É interessante falar que teve uma auditoria, em determinado momento que eu passei nessa minha vida de hospital, que um profissional médico mandou um recado para outro profissional médico dentro do prontuário do paciente. E isso, na hora da auditoria, isso gerou um grande desconforto, gerou problema, claro, né? Que aquilo ali não é um planner, né, ou um dado de recado que se possa fazer. E nem colocar florzinha no prontuário também. Então, assim, o prontuário, seja onde quer que nós, fonoaudiólogos, vamos atuar, ele é um documento importante que dê um respaldo jurídico e um respaldo clínico da evolução do nosso paciente. E o registro obrigatório, único, né, de todas as atividades envolvidas por diversas categorias profissionais. Aí nós temos a psicologia, né, que é uma clínica diferenciada, imagina. Então lá, certamente o profissional de psicologia ele vai colocar entre linhas o que está sendo, né, ou então alguma característica que ele ache prudente colocar, que vai passar por todo mundo. Imagina em hospitais e escolas, hospital de ensino, onde tem residência de todas as áreas. Então, isso tudo é muito preocupante. Então, por isso que, né, aqui como está colocado, aqui é um registro obrigatório. E lá vai passar o médico, o enfermeiro, o dentista, o assistente social. O assistente social, geralmente, eles fazem uma evolução grande, porque é um sumário social do paciente. Alguns serviços já têm impresso, então ele só faz anexar aquele sumário social, que é necessário, que é para saber de onde aquele paciente vem, que tipo de renda ele tem, o INSS é muito importante. Terapeuta ocupacional, psicólogo, nutricionista, né? O pessoal auxiliar, que seria esse pessoal auxiliar? Seriam todos os profissionais que em algum momento, por exemplo, um físico, que vai fazer um planejamento para fazer uma estratégia de radioterapia dele, passa por ele esse prontuário. Então, ali vão estar todos os registros. Cabe ao profissional que pega o prontuário físico naquele momento, geralmente, por exemplo, alguns pacientes têm prontuário muito gordinhos, que eu falo, são prontuários que têm várias fichas de evolução, ou seja, de passaram muitas vezes. Então, cabe àquele profissional observar se tem folha pendente, a responsabilidade é de todos nós, seja do diretor a um técnico. Quem pegar naquele momento é responsável por aquele documento. Cabe a nós ter um cuidado, um zelo, né?
anexar folha, verificar, pedir um grampeador, grampear para devolver para o DAMI. Porque qualquer folha que caia desse prontuário pode ser prejudicial. Uma outra aspecto também que é muito confuso, com os nomes que são muito parecidos e os números que são muito próximos. Por exemplo, o 21345 e o 21348. Se for a caneta, né, quem for preencher aquele prontuário, e for uma escrita, né, não bem esclarecida, aquele 5 pode parecer um 8. E temos que ter muito cuidado. Imagina se nós vamos fazer prescrição no prontuário de A, que seria para o prontuário de B. Isso vai dar um problema. Imagina se o médico vai prescrever o medicamento para A, sendo que era para B. Então, isso também gera problema. Então, a atenção no prontuário, na hora de você pegar o prontuário, nós recebemos o prontuário para evoluir, ela é muito grande também. O nível de responsabilidade é nosso. Ele tem funções, né? O prontuário tem várias funções, aquilo que eu falei ainda há pouco, jurídica é legal. Comunicação dos profissionais, né? Que quando cada um de nós que faz a nossa evolução, o outro profissional que vai pegar depois da gente vai saber o que foi feito. Para o sistema de saúde, né? E o usuário, né? Se for SUS. De educação, registro histórico científico. O que seria esse registro histórico, tá? Quando vamos fazer um trabalho de revisão de prontuário, revisão, né, retrospectivo, vamos estudar pacientes do ano de 2018 para 2019. Um estudo retrospectivo, histórico, porque nós vamos contextualizar. Muitas vezes o paciente já foi até a óbito, então a gente vai tirar dados do prontuário. Quando se tira dados de um prontuário para fazer um trabalho científico, nós não vamos usar o termo livre esclarecido para o paciente assinar. Nós temos um termo que é chamado TCUD, é um termo de consentimento unificado daquele documento. E quem vai assinar é o responsável da clínica, que vai ser pesquisado, e o do DAMI, que é a pessoa que é responsável pelo prontuário. O paciente pode ter ido a óbito, o paciente não está mais lá, mas vai ser estudado naquele ano, aquele determinada queixa ou patologia daquele paciente. Então, é o TCUD. Tem também uma função gerencial, que é o registro administrativo, o financeiro e o documento de valor legal. O financeiro, né, é onde a auditoria vai lá e vê quantos procedimentos aquele paciente, aquele usuário fez, para poder ter o repasse financeiro. Então, isso é muito importante, né? Paciente de convênio, né? O prontuário de convênio. Se tiver um rabisco diferente, um número diferente, ele é glosado. O que é isso? Ou seja, aquele usuário ele não vai entrar dinheiro para aquele plano. O próprio SUS glosa. Quem trabalha na área de administração tem toda essa preocupação de conferir o prontuário, se verificar se está tudo ok. Se não tiver, nem adianta, porque o auditor vai glosar, não vai entrar a verba para a unidade de saúde. De quem é esse prontuário? Para quem ele pertence? Ao profissional da saúde, ao paciente e à instituição de saúde. O paciente ele pode pedir uma cópia do prontuário? Pode, ele faz um documento, ele protocola, ele pede uma cópia do documento. Nós podemos levar o prontuário para casa? Nunca, nunca. Não pode. O prontuário não pode ser da instituição. Eu posso fotografar o prontuário do paciente para usar em reunião, em aula? Não, de jeito nenhum. Há uma proteção legal, é um documento legal de alguém, né? E a instituição de saúde que é responsável. No caso dos hospitais, os hospitais são responsáveis, né? Se for as clínicas, é a clínica. Se for o consultório da pessoa, é o do consultório. Da mesma forma que uma pessoa que tem um consultório e os seus pacientes nos seus prontuários, vai pegar o seu prontuário e vai levar o seu prontuário para uma discussão de caso, ou então vai levar o prontuário do seu paciente para um congresso. Não pode. A não ser que seja assinado um termo, se o paciente, né, tiver naquela ocasião, de consentimento. Caso contrário, nós podemos ser processados pelo uso indevido
da imagem fotográfica ou da imagem documental, que é um protocolo, de alguém. E nós vamos responder por isso. Quem pode solicitar cópia? Apenas o próprio paciente ou o representante legal através de procuração. Se o paciente não pode, ele vai fazer uma procuração, pedir para alguém protocolar para pedir, tá? Ele não pode dizer assim, eu vou mandar minha prima ir lá buscar. Não, se não tiver documento, isso não é liberado. Em caso de falecimento, o representante da família é nomeado pelo juiz, né? Que quando quando a pessoa tem um falecimento, que entra na justiça, os familiares todos, né? Então tem que ter alguém, representante legal, com uma certidão de óbito, que sejam assinado o documento por todos os outros membros, geralmente irmãos, filhos, ou enfim, né, os que antecedem, e o conselho regional. Nosso conselho de classe pode pedir? Pode, e faz muito isso. Tá? É uma das fiscalizações mais sérias que eu visualizo em forma do nossos conselhos de classe. Por quê? Como se uma unidade, se um hospital atende, tem 20 profissionais, né, 20 fonoaudiólogos, e os prontuários, né, que passam onde passa o paciente, o profissional não evoluiu. Onde está o registro? Outra. Ok, então a fiscalização chega, vai só no departamento de prontuário. Pega o prontuário do paciente, abre, e lá tem um carimbo da Cláudia. Ah, legal. Então a Cláudia atende nesse hospital. Então eu quero lá falar com a Cláudia. Cláudia, cadê sua carteira do conselho? Né? Se eu carimbei, eu tenho que ter a carteira do conselho. Ou, né, se o nosso conselho estiver tudo ok, ele pode pegar lá, né, por exemplo, o meu número de classe é o 6719. Joga lá no banco de dados dele e vê se ele é inadimplente há 5 anos. Não pode estar carimbando o prontuário. Ou seja, o órgão vai ser multado e nós multados também, com o risco de perder o nosso conselho de classe. Estou falando da nossa classe enquanto fonoaudiólogos. Da mesma forma, o conselho de classe do médico, do enfermeiro, do fisioterapeuta, do nutricionista. Então, nós somos regidos por um conselho de classe que ele tem que se fazer eficaz, né? Agora mesmo, há pouco tempo, semana passada, o Conselho de Terapia Ocupacional e Fisioterapia, que é o mesmo, que é o CREFITO, ele estava na UEPA fiscalizando os fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais. Foi no departamento de prontuário lá, que é uma escala bem menor do que no hospital, e foi visualizar os prontuários. E lá ele pede para chamar para uma salinha. Então, isso é uma ação legal do nosso conselho. E que bom que ela existe. Porque imagina nós, né? A gente está estudando, vocês aqui, se formando, pagando o conselho de classe, né? Que é obrigatório. E aí, de repente, vem alguém do nada, né? Cai de paraquedas, não paga conselho de classe nem nada, e assume determinado setor, trabalho, né? E como é que ficam os que pagam, né? Nós somos fiscalizados em relação a isso e o nosso conselho ele faz um trabalho muito sério em relação a isso. Na verdade, todos os conselhos de classe. E é para fazer mesmo, né? Os aspectos do prontuário, eles são éticos e são legais, né? Aquilo que eu falei sobre o uso indevido da imagem do usuário, né? Do próprio usuário, do paciente. Se formos usarmos de forma indevida, nós podemos ter um processo, ser processado juridicamente. O prontuário ele tem uma questão muito forte com o Código de Ética Médico, porque a medicina é muito mais antiga, né, do que todos nós que viemos depois. Então, é vedado deixar de elaborar prontuário médico legível para cada paciente, né, e nós estamos nesse viés também. Negar ao paciente o acesso ao prontuário, ou ficha clínica ou similar, bem como de deixar de dar a explicação necessária à sua compreensão, salvo quando ocasionar risco para o paciente ou para terceiros. Ou ainda, deixar de fornecer o laudo do médico do paciente quando encaminhamento ou transferência para fins de continuidade do tratamento, ou em caso de solicitação de alta. Então, o Código de Médico, né, estabelece e nós, das nossas áreas afins, estamos
ainda assim, estamos ainda na nossa construção, mas nós temos o nosso código, né? Que vocês estão estudando com a professora Liliane, né? Nós temos o nosso código de ética, mas quanto ao prontuário também, nós temos dados no nosso, mas ainda assim o do de médico é mais antigo. Então, como eu trabalho em legislação das leis, né? Então, a gente muitas vezes pega o viés do código de médico do prontuário. Ele é um documento único, certo? E esses vários, esse boom de informações que tem lá, né? Que muitas vezes tem sinais, sintomas, imagens, né, registradas. Por exemplo, na ficha de cabeça e pescoço do médico, de cabeça e pescoço, o cirurgião, ele lá tem uma região, né, que ele demarca, ele marca a imagem onde é o tumor. Né? Então, imagina se isso cai na mão de um paciente para poder entender de uma forma, né, que o médico demarcou, de uma forma errada. Isso também não vai contribuir. É sigiloso, científico, né? E a comunicação da equipe multiprofissional e a prestação que vai ser àquele indivíduo, né? Então, de que forma também as informações são repassadas para o usuário, para o paciente. Deve constar sempre a identificação do paciente, que lá, né, nessa identificação, eu costumo dizer que é um trabalho epidemiológico, a gente já consegue fazer um perfil dali, a anamnese, seja de qual a área, né, todos os profissionais da saúde fazem a anamnese, o exame físico dele, os exames complementares, todos os resultados, as hipóteses diagnósticas, muito, na verdade eu nunca vi ao longo dessa minha caminhada prontuário sem diagnóstico, mas eu já vi relatos, né, de lugares que tem prontuário sem o diagnóstico. Então, isso é muito complicado. Os tratamentos que estão sendo efetuados, eles são importantes de ser registrados lá no prontuário. E o registro diário da evolução clínica, tá? O maior acometimento de registro é no horário da manhã. Então, aquele prontuário, né, por exemplo, começa a ser escrito desde 8 horas da manhã, rotina de enfermagem, enfim. Então, de manhã, às vezes, você quer o prontuário para fazer colocar, né, a sua evolução, o prontuário está ocupado numa mesa com vários profissionais. Então, aquilo ali, às vezes, demanda um pouquinho de atenção e tempo e disponibilidade nossa. E também procedimentos e condutas, né, na nossa área, né, com muita cautela, descrever apenas aquilo que foi importante, como eu falei anteriormente, nós não vamos descrever passo a passo das manobras, mas sim de uma forma sucinta que ele foi atendido, né? Foi realizado manobras posturais para melhor deglutição, paciente sem deglutição ou um paciente sem linguagem, enfim, seja qual for a patologia do paciente. Obrigatoriamente, né? A legibilidade da letra do profissional, enfatizar que agora, que antigamente tinha essa questão da letra do médico, hoje não tem mais, o Conselho de Medicina já resolveu isso lá, né? A identificação dos profissionais que estão realizando aquele atendimento, com carimbo, né? As assinaturas. A responsabilidade da guarda e do manuseio, que eu falei, né? Que se você tirar aquelas folhas de uma forma errada, perder uma folha daquela, a responsabilidade é nossa. Cabe a nós a responsabilidade, a chefia e a direção da unidade, tá? Essa confiabilidade é um documento, né? Então, o diretor responde também. E a comissão de revisão de prontuário, que existe uma comissão fora onde ele fica guardado no arquivo, ele tem uma comissão que faz revisão em todos os prontuários. Então, são as equipes que trabalham exaustivamente na revisão desses prontuários. Por quê? Por exemplo, como é que se faz a incidência dos dados de acometimento de determinadas doenças em determinados hospitais? É a relação de revisão de prontuário. Tá? Os dados omitidos são transmitidos para os ministérios, ou para o Sistema Único, ou para os planos de saúde. Por exemplo, os dados de Covid têm que ser atualizados para a CESPA, né? Então, as unidades dos pacientes notificados vão para onde? Para a CESPA. Isso tem que ocorrer, embora a gente saiba que tem casos que não são notificados. Enfim, a Covid veio para mostrar uma realidade.
Por exemplo, não notificados em algumas outras patologias. Não foi notificado, e como é que o Ministério vai saber se determinada área teve o número de pessoas que foram acometidas com aquela determinada doença se não teve notificação? E aí, nós temos o registro eletrônico, né, e a digitalização. Qual o entrave atualmente do registro eletrônico sobre a digitalização? São profissionais mais antigos que têm resistências muito grandes, principalmente profissional da área médica, que tem resistência a não digitalizar. Isso seria muito mais rápido. E aí o formato de um prontuário eletrônico, né? Se for, né? A gente, por exemplo, tem formulário de dados eletrônicos, você consegue baixar da internet para o seu computador, é um aplicativo. Mas as grandes clínicas e grandes hospitais, né, têm programas próprios, né? Que os técnicos de informática, os TIs, eles preparam, né? Então, assim, já há algum tempo, acho que mais de 5 anos atrás, que a gente já está com uma proposta de implantar o serviço de prontuário eletrônico lá no hospital. Mas eu não sei o que acontece, não sei porquê, até agora não saiu, mas já era para ter. Mas, por exemplo, você vai no particular, como é que você vai, por exemplo, no hospital de uma grandeza como o Porto Dias? Eles vão lá, baixam, os seus dados são todos lá. Se for um outro profissional, novamente ele vai, no Saúde da Mulher também, são os que eu conheço. Enfim, os outros eu não tenho conhecimento, mas eu sei que eles trabalham com essa grandeza. Existe uma resolução, que é do Conselho Federal de Medicina, que serve para todos nós também, embora nós temos as nossas que estão sendo implementadas, estão sendo implantadas, né, já estão sendo utilizadas, mas essa portaria de 2007, ela fala muito bem sobre aprovar novas técnicas concernentes à digitalização e o uso dos sistemas informatizados para a guarda e manuseio dos documentos de prontuário. Tá? Então, isso aí é muito mais favorável, é tranquilo. Enfim, vai com uma economia muito grande, né? E essa guarda, né, fala nos digitalizados, né, por 20 anos, tá? A partir do último registro. Se o último registro foi agora 15 de novembro, então nós temos que salvar durante 20 anos os prontuários digitalizados. Autoriza, né, essa resolução a digitalização desses prontuários, do modo que eles ficam armazenados, né, e obedeça a norma específica da digitalização. Geralmente é pela BNT. No caso de microfilmagem, né, nós sabemos que a microfilmagem ela existe, né, em uma instituição de uma grandeza mais eficaz, né, e aí os prontuários podem ser eliminados de acordo com a legislação específica e vai regulamentar depois a análise obrigatória da Comissão de Revisão de Prontuários de Unidades Médicas Hospitalar Geradora do Arquivo. Então, assim, os antigos vão ter que passar por uma microfilmagem, né? Então, isso aí também é um outro processo, né? Porque se for adotado naquele determinado local, que a partir do dia 1º de dezembro vai ser tudo digitalizado, ok, os que chegam. E os que já estavam? Os prontuários que já estavam no departamento, todos têm que ser microfilmados. Aí, essa imagem está assim um pouco distorcida, tá? Mas aqui, opa, dá para ver, né? Tá. Aqui cada quadradinho desse, né, que a gente pode falar que representa, por exemplo, por um número, né? Sabemos que temos que ter nosso cartão SUS, né? Inclusive, até agora a prefeitura está recadastrando todo mundo. Então, todos nós, né, temos que ter. Então, cada númerozinho ali, se for rasurado, se for rabiscado, né, se não pode passar corretivo, isso não vai passar. Então, isso é muito sério, tá? Você não vê médico usar borracha. O que o médico faz? Quando ele erra, ele rasga e joga fora, né? E a medicina é a mais antiga, né, dentro das nossas áreas de atuação no serviço de saúde. Então, isso serve para todos nós. Nós, profissionais, né, fono gosta muito de estojo, né? Aí o corretivo.
Isso eu já me pego fazendo algumas vezes. Isso é erradíssimo, não pode, tá? De jeito nenhum. É rasgar, jogar fora e fazer outro. Então, mais ou menos isso. Então, o prontuário é isso, tá? Ah, eu quero o prontuário no meu consultório, posso ter? Não, deve. O conselho vai me fiscalizar? Vai no seu consultório, ele vai fiscalizar tudo, não só se tem pia, né? Enfim, se está tudo ok, mas ele pode pedir seus prontuários, né? Se você tem uma demanda muito grande, né? Cadê seus prontuários? Então, prontuário é documento, tá? Tem que ter. Tá? Se não tiver, algo está errado. Não se pode evoluir uma vida sem um documento, né? Um documento que ressalva que inclusive, com as impedições, com as legalidades, ele é o que vai nos salvar na hora de alguma intercorrência. É lá que está escrito que você fez por último com aquele usuário. Ok? Estamos prontas para usar um prontuário, Ana Paula, Rose, Eloane. É importante também falar, gente, da fiscalização em relação ao prontuário, tá? A fiscalização ela é grande também. Dúvidas, meninas? Só tem meninas aqui hoje, não tem menino. Ninguém está me curtindo hoje. Dúvidas, Ana Paula? Professora, tá tudo ok. Oi, professora, eu estou lhe ouvindo aqui. E uma vozinha de criança linda. É o meu filho que está gritando aqui, professora. Bota ele para a gente ver. Rose, tudo ok, Rose? Tá tudo bem, professora. Tá. Então, assim, gente, quando vocês formarem, né, ou agora, né, já alguns de vocês já estão em estágio, já estão tomando posse de prontuários, tem que ler tudo. Tem que ver se está tudo ok, se o endereço está ok, se o telefone está ok. E assim, numa grandeza como um hospital, né, que é muito, né, que são muitos profissionais, existem pessoas que fazem isso direitinho, mas em grandezas menores somos nós que temos que estar averiguando isso sim. E se for no nosso consultório, mais ainda, tá, gente? Muito mais ainda. Temos que ficar mais Até vigilantes. porque, né, professora, no prontuário está a vida do paciente, né? Então, tudo tem que ser bem colocado para que não haja nenhum erro, né? Sim, sim. E, na verdade, fora o erro, é o que não vai nos proteger em relação a qualquer questão jurídica, né? De repente, o paciente sai dali, ele vai, faz um boletim de ocorrência por algum motivo, né, que foi na hora que ele estava com você, né? Mas, de repente, ele comete aí um crime qualquer e usa como álibi o nosso atendimento. Não, peraí, estava lá nesse dia, está aqui. Então, isso acontece, viu, gente? Não é distante, não. Já temos exemplos que foram acontecer. Então, por que hoje, quando a gente vai numa consulta, vocês já perceberam que quando você pede um atestado, de não dão mais, de uma declaração de comparecimento naquele horário? Não, é difícil, a não ser que seja realmente um atestado médico de uma doença. Se você vai numa determinado atendimento, você, doutor, me dê um atestado que eu tenho que levar para o meu trabalho. O que está acontecendo hoje? Antigamente eles davam um atestado médico. Agora ele dá uma declaração de comparecimento naquele dia, naquele horário, devido às condições legais, porque já tiveram pessoas que usaram, né, má fé, né, em relação a isso. Então, hoje todos nós pagamos alguns de nós até reclamam, né? Ai, poxa, fui no médico e ele não me deu atestado, ele me deu uma declaração de comparecimento. E você compareceu naquele horário. Então, a gente não pode atestar. Nós, fonoaudiólogos, da mesma forma, a gente dá declaração, sim. Não é atestado médico, mas atestado de atendimento a gente dá. Carimbo e assina, ele tem fins legais também. Ok? Ok, Rose, Ana Paula, para a semana é a nossa revisão, tá? Tá certo, professora.
Nossa revisão. A senhora vai passar mais algum exercício ou vai ser só revisão, professora? Não, vou fazer revisão na próxima semana. Tá? E aí também eu vou diminuir, tá? Eu vou ver só o que. Aqui nem tanto, mas MO eu vou dar uma dividida lá nos assuntos, porque tem muita matéria. E aí não faço segunda verificação, tá? Eu vou dar uma enxugadinha lá, aí na semana que vem eu aviso vocês, tá bom? Tá bom, professora. Boa noite. Fique com Deus. Boa noite. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, todo mundo. Professora. Oi.